Só esta semana, mais de 500 vagas foram abertas pelo país em concursos públicos e processos seletivos. São oportunidades de trabalho que exigem estratégia e dedicação. 7 dias por semana, muitas horas por dia. Essa é a rotina dos concurseiros que batalham por uma vaga no serviço público. Pelo menos 120 concursos no país estão com inscrições abertas. São mais de 21 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$27 mil por mês. A dica de muitos professores é mesmo se preparar com antecedência. Mas outras recomendações também são valiosas na hora de tentar a aprovação. Estude antes do edital sair. Essa é uma maneira de ver todo o conteúdo. Faça um planejamento de horários e matérias a serem estudadas. Reserve um dia por semana para descanso e lazer. Isso ajuda no aprendizado. Faça pausas de 15 minutos a cada 2 horas de estudo. Se fizer cursinhos preparatórios, é preciso estudar além das aulas para relembrar o conteúdo. E, se possível, reservar as 2 últimas semanas antes da prova para revisar a matéria. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto está aqui o professor de Direito Administrativo, Rui Psitelli. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Concurso público é um assunto que interessa muita gente, com certeza muita gente está ouvindo para entender direitinho aí quais são as regras, né? Que várias dúvidas são geradas aí a partir das mudanças que são feitas. Vamos falar agora de cotas. Vamos abrir essa entrevista falando de cotas, que com certeza interessa muita gente que está prestando concurso, né? Como é que está essa questão? Com certeza. Os concursos públicos, eles são uma importante fonte de informação, de oportunidades e de renda para a sociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal, este ano, em junho, declarou constitucional a Lei 12.990 da União, que reserva 20% das vagas nos cargos da administração direta e da administração indireta autárquica e fundacional e também das empresas estatais para os cotistas negros. Né? Essa discussão já havia sido iniciada quando do acesso de cotas raciais para as universidades, onde o Supremo Tribunal Federal também, lá nos idos de 2011, tinha declarado a constitucionalidade, e agora também as cotas raciais na Lei 2.990 para cargos da administração pública. Há várias outras cotas em concursos públicos. Né? Há a cota dos deficientes, prevista na própria Lei 8.112 de 1990, no âmbito federal. Né? Agora, essas cotas raciais têm o seu julgamento de constitucionalidade definido, e no âmbito estadual e municipal, as leis também devem tratar sobre o assunto. Sempre lembrando que a Lei 8.112 de 1990, que é a Lei do Servidor Público Federal, autárquico e fundacional, é uma lei federal, é uma lei da União. Cada estado e cada município tem que fazer as suas regulamentações próprias. Tá ótimo. Como eu disse que as pessoas se interessam muito por esse assunto, nós vamos ouvir a população nas ruas que tem dúvidas. Perfeito. Vamos ouvir a Natália agora. Perfeito. O cadastro reserva é garantia de nomeação? Veja, houve uma evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer ao número de vagas efetivamente previsto no edital um direito subjetivo à nomeação. Isso é recente, é coisa de 3, 4 anos atrás. Antigamente, mesmo o número de vagas certo, previsto no edital, era entendido como uma expectativa de direito. Esse número de vagas passou a ser um direito subjetivo à nomeação. O candidato tem que ficar aí sempre muito atento ao prazo de validade do concurso, porque se esse prazo estiver expirando e o número de vagas efetivo não for chamado, ele tem que entrar aí com, eventualmente, um mandado de segurança. Agora, os bancos de reserva, eles não têm essa garantia. Tá? Vejam, quando a gente fala do número efetivo de vagas, é aquele número de vagas. 5 vagas, e geralmente é um número pequeno, né? 10 vagas, enfim. Os candidatos que forem aprovados no banco de reservas, eles não têm esse direito subjetivo à nomeação. Todavia, eles têm de ficar atentos durante todo o prazo de validade do concurso. Já houve decisões do Superior Tribunal de Justiça em que, no âmbito da validade daquele concurso público, a administração abriu um processo seletivo para emprego público temporário. E determinado candidato que ficou dentro do número de vagas do banco de reservas entrou com mandado de segurança, e o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, se a administração havia aberto aquele processo seletivo para emprego público temporário, era um forte indício de que um cargo efetivo
deveria ser necessário, além daqueles que já haviam sido chamados como vagas do edital e dentro do banco de reservas. E acabou aí determinando a nomeação de candidatos de banco de reserva. Não é uma garantia como o número de vagas previsto no edital, mas o candidato tem que ficar atento a de que se essas vagas não estão sendo eventualmente postas de outra maneira pela administração. O senhor falou aí de número de vagas, né, em concurso, em número e validade também. Isso. Essa validade do concurso público varia de concurso para concurso? Varia. Veja, nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal, há um capítulo sobre administração pública. Uma das regras esculpidas nesses artigos é de que o prazo de validade dos concursos públicos é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Essa regra é uma regra para todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todavia, cada ente, União, Estado, DF, município, tem a sua competência para editar o seu regime jurídico único, né? Aquele que o caput do artigo 39 chama para os cargos da administração direta e da indireta administração autárquica fundacional. Então, a União, por exemplo, tem a Lei 8.112 de 90, que não é uma lei nacional, é uma lei só para o âmbito federal. Cada ente da federação tem as suas. Esse prazo pode ser, eventualmente, fixado de maneira menor, pode ser até 6 meses, até 1 ano, prorrogável por igual período, enfim. Eu não posso ultrapassar esse prazo constitucional, mas eu posso, nesta minha lei de minha competência estadual, municipal ou federal, ditar um prazo menor quanto a isso. Vamos ouvir agora a dúvida do Gustavo. Após a publicação do edital, ele pode ser alterado? Veja, de regra, o edital ele fixa as bases, né, do relacionamento entre o Estado, que por um ato unilateral lança esse edital, e os candidatos que querem se candidatar. Alterações significativas nesse edital não devem ocorrer, senão havendo uma republicação dele e aí um novo prazo para que os candidatos eventualmente possam prestar aquelas provas ou submeter aqueles requisitos. Mas veja, recentemente também, a coisa de um mês atrás, 2 meses atrás, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que foi válida a alteração de um edital que alterou a ordem das provas físicas. Então, tinha determinada prova física que era a primeira, segunda, terceira, quarta, houve um edital retificando a ordem dessas provas físicas do edital e o Superior Tribunal de Justiça considerou que isso não viola o princípio da vinculação do edital. A resposta é, alterações que se entendam significativas, não deve ocorrer essa alteração do edital sem haver um novo cômputo de prazo desde o início. Agora, alterações pontuais têm sido celebradas. Eu quero só lembrar para quem está nos ouvindo que a União, no âmbito dos concursos federais, tem um decreto, né, de 2009 que trata sobre regras de concurso público. Dentre elas, né, o fato de que o edital do concurso tem que dar um prazo de no mínimo 60 dias para a primeira prova. Isso no âmbito federal. Há um decreto federal do ano de 2009, decreto 6944, que trata sobre isso. Cada estado da federação, Distrito Federal ou município, podem e devem ter suas regras próprias sobre o concurso. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, doutor. O Jornal da Justiça está de volta e hoje nós estamos conversando com um professor de Direito Administrativo, Rui Psitelli, que conversa conosco a respeito dos concursos públicos que geram muitas dúvidas, muito interesse da população, né, doutor? Quem presta um concurso público, ainda cursando a faculdade, que exige o 3º grau, ela pode assumir o cargo se passar? Veja, isso também foi uma discussão de muito tempo, de amadurecimento jurisprudencial, mas hoje a jurisprudência consolidada, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é que os documentos devem ser exigidos no ato da posse. Ou seja, o sujeito faz o concurso, passa por todas as fases de recurso, há uma homologação final desse concurso, que é o termo inicial da validade, inclusive, do concurso público, a homologação final do concurso. São chamados os candidatos dentro do prazo de validade do concurso, estabelecido no edital. Há um momento em que eles são chamados para a posse. Na posse, aquela lista de requisitos deve ser comprovada. Dentre elas, a colação em grau superior. Esses documentos não podem ser exigidos antes, na inscrição do concurso, né? Os concursos regidos pela Lei 8.112 no âmbito federal têm isso assentado de que esses documentos têm que ser apresentados no momento da posse. Eu posso fazer o concurso, na posse eu tenho que ter essa comprovação. Vamos ouvir agora mais uma dúvida da população. A Mariana agora.
Como funciona a investigação da vida pregressa? Veja, essas provas, aptidão psicológica, investigação da vida pregressa, a jurisprudência sempre se preocupou muito com isso, porque eventualmente o caráter objetivo pode fugir um pouco e aí eventualmente alguma irregularidade pode acontecer. Mas a jurisprudência é assente no sentido de que tanto investigação psicológica quanto investigação na vida pregressa podem ser exigidos, desde que previstas na legislação daquela carreira. Eu não posso criar no edital uma investigação de vida pregressa, uma investigação psicológica. Eu tenho que ter uma regulamentação disso. E não são todos os cargos que submetem a isso. Em face das peculiaridades do exercício profissional, as legislações de determinadas carreiras, carreiras policiais, eventualmente carreiras que envolvam aí risco, carreiras bancárias, enfim, eu posso ter uma questão de vida pregressa. Sempre lembrando que o artigo da CLT, no âmbito das instituições financeiras e estatais, que o poder público tem muitas, que previa demissão aí, inclusive, né, com justa causa, por inadimplência reiterada, essa questão de cadastros, enfim, restritivos, né? Isso foi retirado da CLT. Então, eu não poderia pedir aí numa investigação de vida pregressa, por exemplo, não estar negativado em cadastros restritivos. Isso não poderia ser, mas segue uma regulamentação de cada carreira e posso pedir isso dentro da normalidade. Vamos ouvir então mais uma dúvida da Laís agora. A gravidez pode impedir a posse da candidata no concurso? Em hipótese alguma. A gravidez não é uma doença, né? E voltando à nossa resposta anterior, os requisitos para o concurso, eles são exigidos na posse. Na posse, há que se ter aí plena capacidade física, mental. Esses requisitos geralmente são estabelecidos no âmbito das leis próprias de cada ente. Voltando ao âmbito federal, a Lei 8.112 de 90, que rege a administração direta, indireta, autárquica e fundacional, diz que na posse eu tenho que ter pleno gozo de condições físicas e mentais. Gravidez não é, em hipótese alguma, nenhum empecilho para a posse. Há que ser deferida a posse à candidata em face do estado gravídico, sem nenhum problema. E aí a questão do exercício é que às vezes comporta algumas digressões, né? Certamente ela não pode entrar em exercício imediato, mas a regra é de que ou ela entra em posse, se dê o exercício e aí já se considere ela em licença, ou toma posse e se fixa um prazo diferenciado para entrada em exercício. O mais comum é que seja dada a posse e já se inicie o exercício. E aí ela entra no gozo da licença por estar grávida. O senhor falou aí que gravidez não é doença e por isso não pode ser impedida de assumir o cargo. Mas há algumas doenças que podem ou nenhuma doença pode constar de nenhum edital? Sim, veja, é requisito para a posse o pleno gozo da saúde física e mental. Quando se constata alguma doença que pode prejudicar o exercício daquela atividade profissional, sem dúvida nenhuma, a pessoa não está apta fisicamente para o exercício daquele cargo. Veja, eu não posso chegar ao ponto de proibir uma pessoa com colesterol, uma pessoa com uma pequena hipertensão, algo desse tipo, né? Mas, eventualmente, uma doença considerada grave, uma doença que possa ser hereditária e que esteja em período de evolução, inclusive, não há problema de criar esse óbice a posse do concurso público, mas desde que seja absolutamente motivado pelo médico que aquele estado de doença impossibilite o exercício profissional. Tá ótimo, professor. Obrigada pela participação. Obrigado. Conversei com o Rui Psitelli, que conversou com a gente a respeito de concursos públicos. Obrigada e até uma próxima. Muito obrigado.